Graça e paz, com muita alegria vamos começar um novo estudo agora sobre escatologia, né? Escatologia são os últimos eventos, o destino final da humanidade, do mundo, incluindo temas como morte, pós-vida, juízo final, fim dos tempos, consumação de todas as coisas, ok? Consequentemente, isso está em Apocalipse, né? Nós fizemos um estudo antes desse, que foi mensagem para as igrejas. Foi assim que começou essa inclinação para Apocalipse. Uma pessoa pediu estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E nós fizemos aí em três vídeos a explicação, né, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, para compreender essas mensagens. E aí uma outra pessoa falou, por que não continua o livro de Apocalipse? Vamos aprender essa parte de escatologia, né? Primeiro vamos entender esse elo perdido que tem aqui no livro, né? Muito se fala sobre arrebatamento, sobre fim dos tempos, principalmente sobre arrebatamento. E existe um grupo de teólogos que entendem que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Existe um outro grupo de teólogos que compreendem que a igreja passará pela tribulação. E existe um grupo de teólogos que compreende que já estamos na tribulação e que a igreja já está passando pela tribulação. E que quem não compreende isso é porque está sem visão espiritual. Então, só aqui já dei 3 visões teológicas, né? Muito interessante. Mas qual é a minha visão, em que eu acredito, como eu creio e por que eu creio dessa forma? Vamos lá. Eu creio que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Ponto. Por quê? Por uma questão não de estudar quem crê que isso vai acontecer, não por estudar quem crê que o arrebatamento é só depois da tribulação, ou não por estudar quem crê que o arrebatamento que a tribulação já está acontecendo. Não por isso, não por estudar as 3 vertentes e escolher uma, mas por ler Apocalipse. Quando você pega a Bíblia e começa a estudar, nós vimos aí no estudo passado aí sobre mensagem às igrejas, lá no capítulo 1, o Senhor, quando fala com João, ele fala assim, vou te passar coisas que você já viu, vou te passar coisas que você está vendo agora, e vou te passar coisas que você não vai ver, que é lá na frente, lá no futuro. Ele fala isso no capítulo 1 para João. E João escreve dessa forma, e é muito fácil de compreender esse texto quando você começa a ler o livro de Apocalipse. O capítulo 1 é o encontro de João com Deus lá na ilha. Imagine, João foi colocado na ilha para morrer. Mas mal sabiam eles que João tinha intimidade com Deus, tinha intimidade com o Senhor. João ficou sozinho na ilha e falou, opa, que maravilha, aqui vai ser meu refúgio espiritual. E começou a orar, começou a falar com Deus, e Deus começou a falar com ele. Quando você se sentir isolado, quando você se sentir condenado a não estar no meio de um grupo, condenado a não estar em sociedade, excluído e isolado num canto ou em um lugar, faça como João fez. Busca a face do Senhor e revelações tremendas o Senhor entregará sobre a sua vida. E assim foi com João. Então, João, no capítulo 1, quando você lê o capítulo 1, tudo isso está explicado nos outros estudos, por isso eu não estou lendo mensagem para as igrejas. No capítulo 1, Apocalipse traz o que João viu ali naquele momento de intimidade dele, não de profecia que o Senhor entregou a ele, mas aquela relação de intimidade de João e o Senhor ali em Apocalipse. E isso, para quem lê hoje, entende que isso aconteceu.
aconteceu, está no passado, aconteceu lá com João, aquela intimidade, ok? Pode acontecer conosco? Pode e deve, mas se você analisar o texto, você vê que isso aconteceu com João, no capítulo 1. O capítulo 2 e o capítulo 3 são as mensagens para as igrejas, né? Nós fizemos uma explicação vertical e uma explicação horizontal, por isso é denominado como oráculo e não como cartas. Então, por causa dessa explicação horizontal. Está tudo explicado lá na mensagem para as igrejas. Assistam lá os 3 vídeos. Então, vamos lá. Capítulo 1, passado. Capítulo 2 e 3, presente. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse, presente. Presente de João e o presente nosso. Tempo verbal presente. Capítulo 4 em diante, o tempo verbal é futuro, ok? Futuro. Acontecerá. Não aconteceu ainda. As visões ele teve ali naquele momento, mas os fatos relatados a partir do capítulo 4, não as características da visão, entenda? As características da visão aconteceu com João, mas o que o Senhor revelou para João a partir do verso 4, trata-se de coisas que irão acontecer. E aí há quem diga assim, não, irão acontecer para João, mas para nós já aconteceu e já está acontecendo. Negativo. Não tem nenhuma comprovação de que isso já aconteceu, ok? Não existe essa comprovação de que isso já aconteceu. Agora, mas uma outra base para isso, antes da gente entrar no texto, é que no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, fala-se das igrejas, em geral. A partir do capítulo 4, não existe mais o elemento igreja. Não existe mais a terminologia igreja. A palavra igreja não entra do capítulo 4 para frente de Apocalipse. Se fala das coisas que vão acontecer, mas não se fala da igreja, não se fala de salvação. Se fala dos acontecimentos sem a igreja. Ou seja, dessa forma, compreendemos que o arrebatamento aconteceu. Então, existe um elo perdido na história entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Que elo perdido é esse? É o arrebatamento. Ok? E o arrebatamento, nós vamos descrever ele em Lucas 21, do 34 ao 36. É muito interessante esse texto. Deixa eu descer aqui. Está aqui no meu computador. Tenha cuidado para não sobrecarregar o vosso coração. Tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, né? A palavra de Deus diz que se o Senhor te libertou, verdadeiramente se libertar, verdadeiramente serás livres. Aí a pessoa pensa assim, sou livre para fazer o que eu quiser. Amém. Dentro da presença do Senhor, né? Não sobrecarregue o vosso coração de libertinagem. Não confunda liberdade com libertinagem. Bebedeiras, ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Vamos lá. Bebedeira não significa só beber. Significa loucura, significa loucuras da vida. Não sobrecarregue o seu coração de loucuras da vida. Ansiedade da vida não significa crise de ansiedade patológica. Aqui significa ansiedade da vida são tomadas de decisões sem pensamento, sem análise das escrituras. Por ansiedade você toma a decisão errada, né? E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Que dia é esse? O dia do arrebatamento. Esse é o dia. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Ou seja, quando o arrebatamento acontecer, o arrebatamento mesmo,
vai acontecer no mundo inteiro ao mesmo tempo. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Ou seja, o que está para acontecer? A escatologia, as catástrofes, as coisas ruins que vão acontecer depois do arrebatamento. Então, orem, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. Escapar. Ou seja, escapar não é passar. É escapar, é não passar. Então, ore para que você seja arrebatado e não escape de passar pela tribulação. Está escrito. Foi Jesus que falou isso, né? Diante do Filho. E está presente diante do Filho do Homem, diante de Deus. Filho do Homem é um título que foi dado apenas a Jesus, ok? Muito bem. Entendido a questão do arrebatamento, que vai acontecer antes da tribulação? Muito bom. Agora vamos aqui para... Cadê? Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Vamos começar a entrar no capítulo 4, verso 1. Vou falar apenas do verso 1, que já vai dar a introdução para a escatologia e vai explicar um pouco mais sobre esse ato, esse elo perdido que existe entre o capítulo 3 e o capítulo 4, que é o arrebatamento. Então vamos lá. Depois de ver as coisas relacionadas às igrejas, disse João assim, capítulo 4 de Apocalipse, verso 1. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, depois destas do presente devem acontecer. Então vamos lá, vamos analisar fragmentadamente esse texto. Uma porta aberta no céu. Ele não viu uma porta sendo aberta ou uma porta se abrindo, mas sim uma porta aberta. Entenda, encontramos para o nosso entendimento 3 portas importantes para a nossa vida, até aqui em Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 4, encontramos 3 portas abertas. A primeira porta é a porta do coração humano. Está em Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ceia, embora seja a última refeição do dia, literalmente falando, a ceia aqui significa comunhão, intimidade. Ou seja, abra a porta do teu coração para o Senhor e o Senhor entrará no teu coração e terá intimidade contigo. É a primeira porta que nós temos que abrir. A segunda porta está em Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor vai sempre deixar portas abertas para aqueles que estiverem com o coração aberto para ter intimidade com Ele. E a terceira porta, que é justamente a porta que João viu ali, né? Diz assim: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Essa terceira porta é a porta da revelação. A primeira porta é a porta do coração humano, a segunda porta é a porta das oportunidades que Deus dá, e a terceira porta é a porta da revelação, quando o Senhor se revela ao homem, assim como ele se revelou a João. Então, se a porta do teu coração estiver aberta, o Senhor vai começar a botar diante de ti portas de oportunidade. E quando você começar a caminhar nas oportunidades que Deus te deu,
o Senhor vai deixar aberto diante de ti a porta da revelação, ok? Às vezes a gente quer falar do Senhor, defender a nossa fé, julgar A, B e C que não são perfeitos diante de Deus, mas sem abrir nem a porta do próprio coração para com o Senhor. Primeiro eu abro a porta do meu coração para o Senhor. E quando essa intimidade eu alcançar, eu já vou começar a parar de olhar para o lado e olhar só para o Senhor. E o Senhor vai e abre a porta das oportunidades para mim. E as coisas vão acontecendo. E eu não tenho tempo de olhar para o lado. Até que chega o ponto que o Senhor abre a porta da revelação. E quem entra pela porta da revelação, chega a um ápice de comunhão com Deus extraordinário. E aí esses aí são taxados como loucos. Que isso, você é louco viver assim? Não, não sou louco não, porque eu sei quem está falando comigo. O Senhor se revelou a mim. E é muito interessante que tem pessoas que têm muita dificuldade de entrar na porta da revelação. Elas conhecem a Bíblia, elas estudam a palavra, elas oram, elas se consagram, mas não entram em todas as oportunidades espirituais que o Senhor põe diante dela e por isso não chega à porta da revelação. E aí quando você não chega diante da porta da revelação, você começa a julgar as pessoas que chegaram na porta da revelação, tiveram revelação, mas você quer julgar se essa pessoa teve revelação ou não. Quem julga se houve revelação ou não e começa a condenar as pessoas que têm essa intimidade com Deus, é porque, na verdade, essa pessoa não entrou pela porta da revelação. O Senhor ainda não se revelou a ela. Não se revelou e não revelou nada para ela ainda. Ok? Mas uma voz de trombeta, foi assim, né? Como mencionado no verso 10 do capítulo 1, descrevendo como sendo um som alto, reconhecível, impossível de não ouvir e reconhecer. Quando fala ali que a voz do Senhor como som de trombeta, não é que, pô, ouviu agora, que língua é essa? Língua de trombeta? Não. Significa que é forte, alta e impossível não reconhecer. Impossível você dizer assim, não ouvi. Ok? É isso. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Aqui está selando o nosso entendimento acerca desse vídeo de hoje. O texto claramente explícita que se trata das coisas que irão acontecer no futuro, reforçando o nosso entendimento de que a partir do capítulo 4 de Apocalipse trata-se de escatologia. Ok? Então, esse era o propósito do estudo desse vídeo aqui hoje. Era você entender que capítulo 1 de Apocalipse é algo que João viveu, capítulo 2 e capítulo 3 são mensagens para as igrejas, tá? Nos estudos passados aí, mensagens para as igrejas. E capítulo 4 em diante é a revelação da escatologia acerca das coisas que irão acontecer. E no próximo vídeo nós vamos começar a mergulhar na escatologia. Não vai ter como fazer de maneira resumida, como eu fiz nos estudos passados, porque são muitos detalhes e se eu atropelar algum detalhe aqui, vão se levantar muitos questionamentos. Então o importante é nós aprendermos sem pressa, tá ok? Creio que você já está me seguindo, presbítero Rodrigo Oliveira. Se eu não me engano, o nome aí é Rodrigo Oliveira Equilíbrio, assim que está gravado na página. Rodrigo Oliveira Equilíbrio. Equilíbrio é o nome da minha empresa, nome do projeto que eu executo já há 15 anos no meu trabalho secular como professor. E siga, ative o sininho que você vai receber as notificações sempre que sair um texto novo. Nós estamos de férias lá no estudo da igreja. Esse mês de dezembro demos uma parada, vamos voltar lá para o meado de janeiro, vamos voltar com as atividades. Mas os vídeos vão continuar aqui, ok? Eu vou tentar ao longo dessas férias aí terminar
essa parte de escatologia aqui no livro de Apocalipse. Que Deus abençoe. Fique com Jesus. Amém.